Ninguém espera ser humilhado na frente de uma plateia, e muito menos por alguém que mantém um sorriso enquanto te destrói. Mas naquele dia, a influente empresária escolheria o funcionário errado. O salão inteiro se divertiu, até que ele respondeu em uma língua que ela jamais sonhou ouvir: "Limpe minha mesa, agora." A taça de vinho na mão da senhora Chen Lu pareceu vibrar com a arrogância de sua voz. Rafael Costa se aproximou, buscando manter as mãos firmes. "Vou precisar de um pano, senhora. Para o vinho tinto, o ideal é umedecer primeiro." A bilionária apertou os olhos, disparando uma frase em mandarim que mal disfarçava seu desprezo. "Nem para limpar ele serve direito. É por isso que contratam qualquer pessoa sem qualificação na rua, não é mesmo?" O executivo que a acompanhava riu, abafando o som. Uma senhora na mesa vizinha desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Rafael deu meia volta para buscar o material de limpeza, mas ouviu a voz mais baixa, ainda em mandarim, o veneno fluindo livremente. "Acredita que alguém com essa origem um dia fará algo de útil?" A mesa riu em uníssono, gargalhadas frias e calculadas. Rafael retornou, passando o pano com toda a precisão que conseguia. "Talvez seja necessário um produto específico para remover a mancha." O vinho penetrou bastante. Senhora Chen Lu engoliu em seco, claramente irritada com a calma dele. "Você não entende absolutamente nada, não é? Apenas executa o mínimo necessário." Dedo em riste, o olhar fulminante. "Este estabelecimento está perdendo todo o prestígio." No fundo do salão, um dos ajudantes de garçom sorriu e tirou o celular do bolso. Uma das garçonetes cochichou para o colega: "Será que ele compreende o que estão dizendo?" O colega balançou a cabeça triste. O público prendeu a respiração com o próximo ato. Senhora Chen Lu simplesmente largou o guardanapo no chão, sem sequer se dar ao trabalho de fitar Rafael. "Pegue. Deve ser algo com que está acostumado." O restaurante estava dividido entre o constrangimento alheio e o prazer mórbido de presenciar o vexame. Rafael se curvou, apanhou o guardanapo e encarou a empresária diretamente nos olhos. "Mais alguma solicitação, senhora?" Ela sorriu triunfante. "Não, apenas que desapareça da minha vista, de preferência, para sempre." 3 risadas secas cortaram o silêncio do ambiente. Rafael respirou profundamente, mantendo a postura ereta, apesar do peso do mundo. A hostess surgiu ao longe, observando a cena com apreensão. Senhora Chen Lu se virou para a mesa vizinha, murmurando em mandarim alto demais: "Viu só? Eles nasceram para servir. Não tem qualquer perspectiva de futuro." A empresária atirou a taça vazia no centro da mesa, o cristal chacoalhando. "Este lugar, eles deviam urgentemente aprender o significado de eficiência, não concorda?" O acompanhante riu. "Não adianta, não falam nossa língua, nunca vão entender." Rafael se sentiu exposto como nunca antes. Ele realmente precisava permanecer calado. Como reagir à ofensa gratuita que acabara de ouvir? O aroma do vinho tinto derramado se misturava com uma antiga lembrança de flores de lótus. Uma melodia suave, quase inaudível, vinha de um grupo de senhoras chinesas em outra mesa. Rafael fechou os olhos por um breve instante. Sua mente voltou anos no tempo, em um flash. Pequim, primavera de 2015. Rafael, em seu melhor terno, sorrindo amplamente ao receber o diploma. Universitários de diversas nações celebravam, e um professor se aproximou. "Rafael, seu mandarim é impecável, digno de um nativo. Você irá muito longe, meu garoto." Ele sorriu de volta, agradecendo na língua perfeita. A mãe de um colega tirou uma foto dos dois abraçados. Rafael ergueu o diploma, o futuro brilhando em seus olhos. A memória se quebrou. Agora, o quarto do pai em Nova York. Entre prontuários hospitalares e frascos de remédios, Rafael calculava as contas, apertando o velho celular contra o ouvido. "Filho, você não precisa abandonar tudo por mim." A voz do pai era fraca, mas carregada de afeto. "É só por um período, pai. Eu retorno."
Eu prometo. O homem sorriu do outro lado da linha, mesmo sem vê-lo. Você já me encheu de orgulho o suficiente. Ao desligar, Rafael sentiu o mundo pesar em seus ombros. Seu futuro temporariamente adiado. O apartamento parecia pequeno, sufocante, e as mensagens de amigos chineses se acumulavam no celular, oferecendo ajuda. Ele ignorou todas. Tempo depois, Rafael estava em frente a um grande espelho, vestindo o uniforme preto do restaurante pela primeira vez. Ele amarrou a gravata devagar, olhando suas mãos. Será apenas até as finanças se estabilizarem. Só até meu pai ficar bom. Um colega o chamou. Pronto, Rafael, o serviço está agitado hoje. Ele devolveu um sorriso forçado, mas sentiu o peso da escolha que havia feito. O rádio na copa tocava uma canção chinesa antiga. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça e respirou fundo, aceitando o início do dia. Tudo isso passou pela mente de Rafael em questão de segundos, como um golpe silencioso. O riso da mesa da senhora Chen Lu o trouxe de volta à realidade. Pratos caíram próximo à cozinha. Alguém gritou seu nome. Respirando fundo, Rafael endireitou-se. Desta vez, ele não se curvaria. Era o momento de interromper a série de humilhações. Definitivamente. O salão parecia ao mesmo tempo rejeitar Rafael e abraçar Chen Lu. Mas mesmo sentindo a pressão do ambiente, ele respirou fundo, arrumou a bandeja e contornou as mesas, recolhendo copos e talheres. Cada movimento era executado com precisão. Rafael precisava apagar a humilhação dos minutos anteriores com uma eficiência impecável. Era essencial manter a postura, trabalhar com excelência, garantir que ninguém ali pudesse alegar que ele, Rafael Costa, havia falhado em suas obrigações. Mas a cada passo, ele captava sussurros abafados, comentários disfarçados. Uma senhora fez um sinal, ele sorriu profissionalmente e retirou um prato vazio. A mulher murmurou algo baixo, como se não esperasse ser compreendida. Não sei como este restaurante contrata qualquer um. Rafael apenas respondeu com seu melhor sorriso. Cena após cena, ele tentava extrair um mínimo de respeito, mas só recebia olhares de escárnio ou um silêncio ainda mais pesado. No balcão do bar, um dos bartenders, um colega de longa data, Júlio, chamou Rafael de lado. Tudo em ordem? Rafael se aproximou, forçando um sorriso. Apenas um plantão como outro qualquer. O amigo insistiu. Quer trocar? Eu assumo aquele setor. Mas Rafael recusou, balançando a cabeça. Eu preciso deste dinheiro, Júlio. Preciso provar para mim mesmo que consigo aguentar. Arrastando a bandeja de volta ao salão, Rafael viu Chen Lu levantar o braço, chamando-o com visível impaciência. Aqui, traga mais vinho. E completou, em inglês alto, para garantir que todos ouvissem. Mas tente não derramar nos meus sapatos desta vez. Você já causou constrangimento suficiente para um dia. A plateia riu, enquanto outros se recompunham, evitando encarar Rafael. Ele serviu o vinho, as mãos tremendo sutilmente. Chen Lu sorriu de canto, os olhos brilhando com crueldade. Rafael limpou a garrafa, pousando-a com suavidade sobre a mesa, esforçando-se para que cada gesto fosse controlado. Mal se afastou, ouviu a voz dela em mandarim. Deveria usar luvas para não contaminar tudo. Os convidados riram mais uma vez. O gerente Fernando apareceu por trás, quase sussurrando ao ouvido de Rafael. Controle a situação. Não podemos desagradar esta mesa. Rafael sentiu o sangue ferver. Você presenciou o que ela acabou de dizer? Fernando respondeu rapidamente, quase sem emoção. Não ouvi nada. Apenas evite problemas, por favor. Rafael agarrou a bandeja e se dirigiu à cozinha. Longe dos olhares curiosos, as barreiras internas de Rafael começavam a ruir. Por que estou aqui, aceitando este tipo de tratamento? Pensou. Ele precisava do salário. O custo do tratamento do pai era exorbitante. Mas de uma vez, ele considerou largar tudo, fugir dali. Mas cada vez que a ideia passava pela cabeça,
Ele via o rosto cansado do pai, as contas impagáveis e as promessas que fizera na infância. Eu juro que vou cuidar de você, papai, custe o que custar. De volta ao salão, outro cliente solicitou a troca de um prato. Rafael, ainda emocionalmente tenso, escorregou e quase deixou cair um copo d'água, recuperando o equilíbrio no último instante. Uma cliente murmurou entre dentes: "Cuidado, hein?" Rafael respondeu apenas com uma respiração prolongada. Ele recordou as noites solitárias de estudo em Pequim, sendo sempre o aluno diferente, mas sempre o mais dedicado. Porque agora ele deveria ser tratado como menos que um ser humano. Na mesa de Chen Lu, eles trocavam gracejos internos, alternando suavemente entre o inglês e o mandarim ao se referirem a ele. Mais vinho, mais risadas, mais comentários maldosos, cada vez menos disfarçados. Chen Lu inclinou-se para o colega à sua direita. "Aposto que ele nem sequer entende onde está." O homem gargalhou, espalhando vinho na toalha. Em sua mente, Rafael ensaiava respostas cortantes, mas ao abrir a boca, a voz falhou. Ele precisava do emprego. Precisava quitar a próxima consulta do pai. A cada gargalhada, a raiva se misturava ao medo. E se eu disser algo e for demitido? E se usarem isso contra mim depois? Isso só vai piorar a situação financeira. No banheiro, Rafael lavou o rosto, encarou o espelho, notando as olheiras profundas. Eu não cheguei até aqui para abaixar a cabeça. Será que algum dia vou conseguir sair deste ciclo? O pensamento se dissolveu na água que escorria pela pia. Voltando ao salão, ele viu Fernando conversando e sorrindo com Chen Lu, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Chen Lu notou a aproximação de Rafael e limitou-se a dizer em inglês: "Encore, garçom." Em seguida, murmurou em mandarim: "Olhe bem para mim. Quanto mais você se esforça, mais patético fica." Rafael percebeu um dos outros garçons, um senhor chinês de traços marcantes, Sr. Wang, observando a cena em silêncio, mas com os olhos cheios de compreensão e ao mesmo tempo de reprovação pela atitude da cliente. Os dedos de Rafael apertaram a bandeja com força. Os comentários, os risos, as ordens, cada pequeno gesto da plateia aumentava sua sensação de isolamento. Ele desejava, acima de tudo, apenas respeito. Só isso. Ser tratado como igual. Mas estava cercado por pessoas que pareciam se alimentar de sua dor. Rafael pensou em sua mãe, nas longas conversas sobre jamais permitir que alguém diminuísse seu valor. Mas sua situação era real, urgente, cruel. Talvez eu mereça isso, pensou, encolhendo os ombros. Mas a ideia foi imediatamente rejeitada. Por quê? Por ter fracassado? Não. Outro cliente da mesa de Chen Lu ergueu a taça. "Garçom, mais um brinde à eficiência." A mesa quase urrou de tanto rir. O salão continuava vibrando, indiferente. Rafael já não conseguia distinguir as vozes. Tudo era ruído branco, exceto a voz interna que repetia: "Você não é invisível. Você não é só o garçom desta noite. Você não nasceu para servir gente cruel." No auge do conflito interno, Rafael recebeu uma notificação no celular. Uma foto antiga com o pai, rindo juntos em Nova York. A mensagem curta: "Como foi o trabalho hoje, filho? Estou aqui torcendo por você." Doía. Doía não poder contar a verdade. Doía não poder ser quem ele realmente era. Para ninguém ali. Era o seu limite. Em um último movimento, Rafael enxugou as lágrimas que teimavam em rolar. Ergueu o rosto, sentindo o sangue correr mais forte. Se fosse perder aquele emprego, que fosse, mas não perderia a si mesmo. Decidiu, naquele exato instante, que não se calaria mais. A pior coisa que poderia ocorrer era continuar aceitando. Rafael voltou ao salão, pronto para enfrentar qualquer consequência. E sem que ninguém notasse, algo em seu olhar já era irrevogavelmente diferente. O burburinho do restaurante se calou por breves instantes, apenas para recomeçar em um crescendo, como o mar recuando antes da onda mais alta. Na mesa principal, Sra. Chen Lu ajeitou o colar de pérolas.
os olhos faiscando com a satisfação voraz de quem está prestes a ferir alguém apenas por ter o poder. Ao seu redor, 6 convidados, empresários, amigos, bajuladores, aguardavam prontos para rir no ritmo que ela determinasse. Rafael manteve-se ereto, a bandeja junto ao corpo, mas ninguém ali enxergava sua dignidade. Por alguns segundos, a esperança de ser respeitado pairou, antes de ser esmagada pela primeira ofensa pública. Poderia, por favor, providenciar um guardanapo melhor? O que me deram está, francamente, abaixo de qualquer padrão, disparou Chen Lu em inglês. Mas logo se dirigiu ao grupo em mandarim, sem qualquer reserva. Aqui, eles entregam qualquer coisa para qualquer um. Observem isso. O grupo sorriu. Alguns disfarçaram o riso, outros fingiram desconforto. Ninguém ousou contestá-la abertamente. Rafael estendeu um novo guardanapo com um movimento suave e gentil. Mais alguma necessidade para esta noite, senhora? Aprender a atender clientes exigentes, talvez, ela respondeu com um sorriso gélido. Sem esperar por uma réplica, ela disparou. Dizem que em Nova York se encontra excelência. Aqui só se encontra despreparo. A frase era puro veneno. O público do salão acompanhou, alguns fingindo desinteresse, outros já atentos, com celulares a postos. No outro extremo do restaurante, 2 garçons cochichavam, um deles se encolhendo de vergonha. Já a viu fazer isso antes? Constantemente, ela sempre escolhe alguém para aniquilar. Chen Lu olhou para Rafael como se ele fosse um móvel defeituoso. Se deseja manter este emprego, deveria aprender o meu idioma. Ou talvez, algo realmente útil. Mais risos em volta. Rafael manteve o silêncio, mas seu corpo estava em estado de alerta. Sentados ao lado da empresária, seus acompanhantes iniciaram uma série de piadas, misturando inglês e mandarim. Na China, até os garçons são mais espertos, brincou um executivo, cutucando o amigo. Outro completou. Aqui eles apenas servem, mas não absorvem nada. Olhe a expressão dele. Acha que entende alguma coisa? Os demais riram. A atmosfera no restaurante mudou. Não era mais apenas provocação. Havia se transformado em um espetáculo. A primeira risada coletiva deu início à segunda fase da humilhação, a escalada. Chen Lu bateu o dedo na mesa enquanto falava, elevando a voz sutilmente para que mais pessoas pudessem assistir. Sabem o que é mais irônico? Ela fez uma pausa, sorrindo para a plateia. Na minha cidade, pessoas assim são invisíveis. Nem sequer olhamos para elas na rua, e elas próprias conhecem o seu lugar. Enquanto ela falava, vários olhares se voltaram. Algumas pessoas esboçaram sorrisos constrangidos. Outras pegaram os celulares, algumas filmando sem pudor. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés, mas manteve o olhar fixo, lutando contra o impulso de fugir. De repente, Fernando, o gerente, surgiu ao lado de Rafael sussurrando. Se puder ser mais rápido com esta mesa, teremos menos chance de confusão, por favor. Rafael o engoliu em seco, sufocando o orgulho, mas por dentro começava a ferver. Chen Lu, percebendo a tensão, aumentou o tom ainda mais. Deixe-me perguntar, garçom. Você sabe, por acaso, qual é a diferença entre um Sauvignon e um Merlot? Ou apenas decora o nome das garrafas? O grupo explodiu em gargalhadas. Alguém bateu palmas, outro gritou. Dê uma aula para ele, Chen Lu! Pressionada, parte da plateia se tornou cúmplice, rindo, gravando ou simplesmente desviando o olhar. Outro garçom lançou um olhar solidário para Rafael, mas não interveio. A humilhação coletiva dominou o ambiente. Chen Lu voltou-se para o grupo. Eu poderia apostar que se eu o desafiar em mandarim agora, ele nem sequer responde. Os olhares saltaram entre Rafael e a empresária, animados pela expectativa do confronto. Rafael respirou fundo. Decidiu que tentaria ao menos se defender. A voz saiu baixa, polida, mas firme. Posso garantir que sou perfeitamente capaz de atender à sua mesa, senhora. Só gostaria de pedir um mínimo de respeito. Por um breve momento, um silêncio constrangedor pairou.
Metade dos presentes olhou surpresa para Rafael. Chen-Lu quebrou o silêncio com uma gargalhada, inclinando-se na direção dos amigos. Viram? Não entende nada. Mal sabe o que estamos falando e ainda exige respeito. Que piada! A explosão de riso desta vez foi ainda mais intensa. Rafael sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Chen-Lu não parou. Estalou os dedos. Mais pão, garçom! E traga fresco se for capaz, porque hoje não sou obrigada a comer migalha nem de gente. Ela deixou a frase no ar, carregada de veneno. Os risos aumentaram. Um cliente ao lado murmurou. Ela pegou pesado agora. Quando Rafael retornou com a cesta de pães, Chen-Lu se levantou, copo na mão, dirigindo-se a todo o salão. Quero brindar à excelência e a provar que mesmo neste lado do mundo ainda há quem saiba o seu lugar. Saúde! Acompanhantes levantaram as taças, brindando e rindo, olhando diretamente para Rafael. Ele sentiu um nó na garganta, mas não cedeu. Chen-Lu se aproximou dele, o tom de voz baixo e cortante. Desta vez, apenas para que ele ouvisse. Sabe o que penso de pessoas como você, que vieram ao mundo para servir e se calar. Nada além disso. Rafael, levado ao seu limite, fez o impossível para não explodir, mas aquela frase o atingiu profundamente, doendo na alma, reabrindo suas lembranças mais dolorosas. A humilhação assumia diferentes formas. Um cliente sugeriu uma gorjeta por boas maneiras, outro disse, rindo, que chamaria alguém realmente qualificado para servir. Nenhum funcionário interveio. Todos estavam de olhos baixos. Sentindo o corpo tremer, Rafael cerrou os punhos, mas usou toda a sua força para conter a raiva. Seu coração disparava. Em algum lugar atrás de si, ouviu um garçom suspirar baixinho. Força, Rafael! Ainda assim, Chen-Lu não estava satisfeita. Veio o ataque final, a aniquilação total. Ela elevou a voz, em mandarim, para que todo o salão ouvisse. Sabem, pessoas assim nunca evoluem porque simplesmente não pertencem. Sempre terão os piores empregos, sempre olharão de baixo para cima e jamais deixarão de ser invisíveis. Por um instante, Rafael ficou sem reação, paralisado diante dela. Chen-Lu resumiu tudo no comentário mais cruel da noite. Ele nem compreende o que estou dizendo. Apenas cumpre ordens, porque nunca almejou nada melhor. O salão irrompeu em murmúrios. Alguns ainda riram. Outros desviaram o olhar, envergonhados. Mas nenhum se levantou. Rafael permaneceu parado, sozinho, os ombros pesando, como se o mundo inteiro o tivesse esquecido. Um silêncio brutal se instalou. A solidão era quase palpável, e todos, sem exceção, viraram o rosto, fingindo não ver. Nada mais restava. Rafael precisava decidir. Alguma coisa mudaria, ou todo aquele sofrimento se repetiria noite após noite. Na copa do restaurante, Rafael encostou-se à bancada de aço frio. O barulho dos pratos e da máquina de café parecia distante. Nada abafava o zumbido em seus ouvidos. O corpo inteiro tremia. As palavras de Chen-Lu ainda ecoavam, como se o ambiente tivesse absorvido o veneno e o devolvesse a cada instante. Ele pousou a bandeja, apertou o rosto nas mãos e tentou controlar a respiração. Preciso de calma, não sou inferior, nunca fui, pensou. Mas a dor estava marcada em cada músculo. O rosto do pai surgiu em sua memória. O velho misto de fragilidade e grandeza, sempre dizendo: ninguém tem o direito de dizer quem você é, Rafael. Apenas você. No bolso, o celular vibrou. Ele abriu a tela. Uma foto com o pai, em Pequim, sorrindo em frente ao portão da universidade. Uma época em que falava mandarim com orgulho, com esperança, quando ser notado era a regra, não a exceção. O orgulho que sentiu no dia da formatura era o oposto daquele momento de invisibilidade. Uma lágrima escorreu. Rafael limpou-a rapidamente. Na parede de azulejo, ele viu o próprio reflexo distorcido. Ali estava o filho dedicado, o estudante brilhante, o homem ferido e agora um profissional humilhado. A humilhação era profunda,
como descrito nos estudos sobre o tema. Diminuía a dignidade, abalava a autoestima, fazia qualquer um duvidar de si mesmo. Sentiu uma vontade imensa de sumir. Abandonar aquele emprego, largar o plantão, talvez até a cidade. Ele não precisava suportar aquilo. No Brasil, humilhação no trabalho é crime, um direito protegido por lei. Se ao menos alguém visse, se alguém dissesse, chega. Mas como? Ele estava sozinho naquele campo de batalha. Então, por trás, ouviu uma voz baixa, em chinês perfeito. Não a deixe vencer. Não hoje. Senhor. Wang, o garçom mais velho, colocou discretamente a mão no ombro de Rafael, sem encará-lo, como se apenas compartilhasse o espaço, e não a dor. Você entende tudo? Cada detalhe de verdade? Rafael assentiu, a voz embargada. Desde Pequim. Entendo sim, cada palavra. Sr. Wang fez um breve aceno, os olhos marejados, e ela não faz ideia. Você precisa mostrar quem é, para você mesmo, não para ela. Após a fala, o velho saiu, deixando Rafael no silêncio cortado pelo som de uma bandeja caindo ao fundo. O mundo parecia exigir dele algo a mais. Não fugir, mas escolher agir. Ele se perguntou, vale a pena lutar? E se eu perder o emprego? Recordou então que atitudes como aquela não podem ser normalizadas. A humilhação no ambiente de trabalho deve ser denunciada, combatida. Era um direito dele, de seu pai, de todos ao redor que sofriam calados. Rafael inspirou devagar, lembrando-se da justiça, das pequenas batalhas diárias vencidas por se manter de pé. Na copa pegou a foto no visor do celular, apertou-a entre os dedos como um amuleto. O pai sorria, com um olhar orgulhoso. Filho, coragem é fazer mesmo com medo. Naquele instante, Rafael sentiu tudo retornar. A fluência de suas palavras em mandarim, a riqueza de sua cultura, o valor das escolhas feitas anos atrás. Ele não devia nada àquela mulher. Devia a si o direito de não ser invisível. Ergueu o queixo, enxugou as lágrimas. O tremor deu lugar a uma raiva fria, a uma clareza de propósito. Ele não podia controlar o que faziam com ele, mas podia controlar a sua resposta. Havia uma única coisa a ser feita: dizer basta. Devolver, com dignidade e provas irrefutáveis, tudo o que tentaram arrancar dele. Ele não sairia dali como vítima. Ele retomaria o seu próprio nome. Rafael pegou o pano, ajeitou a gravata, caminhou devagar pelo corredor. Cada passo era uma decisão inabalável. Vai doer, mas eu não me calo. Vai ser arriscado, mas você não é maior que a minha história, Sra. Chen Lu. E numa fração de segundo, ele reformulou o plano. Se quisesse realmente mostrar quem era, teria de ser do jeito certo, na frente de todos, na língua dela, provando o tamanho de sua força e dignidade. A ideia brilhava, nítida, não humilhar, mas revelar. Não atacar, mas educar. Era o que o pai teria feito, era o que ele precisava fazer. Não só por si, mas por todos que já desistiram de lutar. Rafael respirou fundo, sentiu o coração bater mais calmo. Estava pronto. Era hora de agir, com coragem e verdade. E que as máscaras caíssem, junto com o silêncio da humilhação. Quando Rafael retornou ao salão, algo em sua expressão havia mudado. Não era mais o homem abatido, era alguém resoluto, alguém que finalmente escolhera lutar. A luz artificial do restaurante parecia mais sincera, menos hostil, como se anunciasse o início de um novo jogo. Na área de serviço, Sr. Wang o esperava, arrumando talheres em silêncio. Foi só quando Rafael se aproximou que ele falou, num sussurro firme. É duro, não é? Ver alguém tentar destruir seu valor diante de todos. Rafael respirou fundo. Não vou deixar que saia ilesa. Não hoje. Os olhos de Sr. Wang brilharam em aprovação. Já testemunhei situações assim muitas vezes. Mas você, Rafael, tem algo que ela não espera. Você fala a língua dela e conhece o mundo dela, talvez até melhor do que ela conhece o seu próprio. Rafael sorriu de leve.
Talvez seja a hora de ela descobrir isso. Sr. Wang colocou a mão no ombro de Rafael. Eu o acoberto. O gerente não vai intervir. Faça do seu jeito. Só, por favor, haja com dignidade. Não se rebaixe ao nível dela. Rafael assentiu, sentindo a coragem renascer. É só isso que posso fazer. Os minutos seguintes correram em outro ritmo. Rafael revisou mentalmente as palavras certas, relembrando suas aulas, os debates universitários, as apresentações públicas. Revivendo a confiança adormecida, ele pensou em Pequim, nos amigos que enviaram mensagens de incentivo. No bolso, ainda sentia o peso do celular com as mensagens. Colegas chineses elogiando sua fluência. A oferta de emprego de uma multinacional asiática que ele recusara para cuidar do pai doente. Detalhes que Chen Lu nem imaginava e que agora ele estava pronto para revelar. O restaurante começava a perceber a mudança. As vozes diminuíram. Vários clientes notavam que algo significativo estava para acontecer. Mesmo Fernando, o gerente, estava desconfiado. Olhava para Rafael, olhava para Sr. Wang, franzia a testa, mas optou por não interferir. A pedido de Sr. Wang, outro garçom desviou o fluxo de novos pedidos para que Rafael pudesse se concentrar na mesa de Chen Lu sem interrupção. Chen Lu, contudo, jamais suspeitaria. Ela ordenou a conta, voz altiva. Espero que tenha aprendido alguma coisa hoje. E, por favor, não demore. Eu valorizo a agilidade, mesmo em locais limitados como este. Internamente, Rafael agradeceu pelo sarcasmo. Era a deixa que ele precisava. Respirou fundo, aproximou-se com a conta sob o braço e se reapresentou à mesa. Com licença, senhora. Aqui está sua conta. Deseja mais alguma coisa antes de se retirar? Chen Lu bufou, sem sequer olhar. Não, seu trabalho já foi suficiente. Pausa. Então, ela se voltou aos amigos. Da próxima vez, trarei alguém verdadeiramente competente para atender. Nesse instante, Rafael mudou de idioma, em mandarim impecável, cortês, natural, surpreendente. Na verdade, senhora, Chen Lu, acredito que a competência exige respeito mútuo, independentemente da profissão ou da cor da pele. As palavras pairaram no ar. Um dos acompanhantes arregalou os olhos. Outro se engasgou com o vinho. Chen Lu congelou, os lábios entreabertos. Como ousa? Você... Rafael não deu espaço. Continuou sério, demonstrando domínio sobre a cultura dela, citando um provérbio chinês. Yi ge ren de zun yan bu ku jue yutadezie. Ershi chu jue yutaruha doidai bieren. A dignidade de uma pessoa não depende de sua profissão, mas de como ela trata o próximo. O restaurante ficou em silêncio. O tempo parou. Um telefone foi sacado do bolso. Um cliente começou a gravar. Chen Lu, ainda em choque. Você estudou na China? Rafael, agora olhando-a diretamente nos olhos. Pequim. Universidade Renmin. Fui bolsista e, por acaso, lembro-me de sua empresa tentando me recrutar. Mas tive outros compromissos. Cuidar de quem amo é uma prioridade que aprendi com meu pai. Ela empalideceu. Parecia desorientada. Rafael, ainda em mandarim. Ouvi cada um dos seus comentários desde que atendi esta mesa. Palavras ferem, mas também ensinam. Hoje agradeço por me lembrar de quem eu realmente sou. Outro cliente, também chinês, murmurou para o amigo. Ele fala melhor do que muita gente de lá. Senhor. Wang, ao fundo, sorriu de satisfação, sem dizer uma palavra. Chen Lu engoliu em seco, tentando um último argumento. Isso é inadequado. Não é assim que se fala com um cliente. Rafael manteve o tom cordial. Não é assim que se fala com um ser humano. Se me permite, posso explicar à senhora, em qualquer idioma que escolher, a diferença crucial entre respeito e arrogância. O grupo se calou. O gerente, Fernando, finalmente apareceu na borda do salão, mas nada disse. Ele compreendia que a situação transcendia qualquer regra interna. Chen Lu tentou retomar o controle, mudando para o inglês.
Isso é ultrajante. Você será demitido. Rafael com um breve aceno. Talvez, mas nunca mais perderei a mim mesmo. Sr. Wang se aproximou respeitosamente e disse em mandarim: Fique tranquilo, Rafael. Aqui dentro você não está só. A partir daquele momento, a mesa de Chen Lu perdeu toda a altivez. Um dos acompanhantes se moveu desconfortável. Pegou a carteira rapidamente, apressado para sair. Um terceiro cochichou algo sobre precisar de um pouco de humildade. Foi neste momento que toda a humilhação da noite virou pó. O salão, que antes assistia passivamente, aplaudiu discretamente. Não era uma comemoração ruidosa, mas um reconhecimento silencioso, como quem aceita que uma injustiça foi corrigida. Na saída, Chen Lu tentou se recompor, mas tropeçou na pressa. Sua postura inabalável fora desfeita diante do talento, da inteligência e da dignidade de Rafael. Ele cruzou o salão, o olhar agora limpo, sereno, como quem finalmente voltava para casa. O peso dos olhares não o esmagava mais. Sua história, escondida atrás do avental, brilhava irrepreensível, altiva. E naquela noite, Rafael compreendeu que cada vez que alguém expõe o preconceito à luz, o medo perde sua força. Que existe um instante exato em que a verdade deixa de ser dor e se torna coragem. E às vezes basta uma resposta, firme, respeitosa, surpreendente, para colocar todos diante do espelho de si mesmos. No corredor próximo à copa, Rafael e Sr. Wang trocaram um olhar rápido. Havia algo de cumplicidade, um entendimento silencioso entre quem sofreu e não aceita mais ser silenciado. O ambiente do restaurante permanecia frenético, longe de imaginar que os dois, por trás das cortinas, tramavam algo maior do que um simples ajuste de contas. Sr. Wang baixou a voz. Quando você voltar lá, a atenção estará toda sobre você. Está preparado? Rafael assentiu. Eu nunca estive mais pronto, Wang. Não se tratava apenas de uma revanche. Cada movimento de ambos carregava o peso das histórias não contadas, das marcas invisíveis na alma e no orgulho. A armadilha arquitetada ali não era apenas pessoal, seria uma lição para todos os presentes no salão. Os dois se sentaram em um banco discreto por alguns minutos, revisando detalhes. Rafael pegou o celular, abriu vídeos antigos de apresentações suas em mandarim, checando nuances de pronúncia. Sabia que para o confronto final, cada detalhe seria testemunhado, gravado, dissecado. Sr. Wang mobilizava aliados. Sussurrou algo para um garçom de confiança, que discretamente reposicionou câmeras internas para captar o ângulo exato da mesa de Chen Lu. Tudo isso sem causar alarde. Assim ninguém distorce. Você será visto como merece. Outro garçom trouxe uma bandeja, simulando um acidente para desviar a atenção do gerente. Fernando se distraiu, tentando resolver o problema, justamente quando Rafael precisava de tempo. Enquanto isso, no salão, o burburinho crescia. Clientes que antes riam, agora cochichavam, atentos à tensão. O grupo de Chen Lu ria em inglês, mas parte deles já encarava Rafael à distância, sentindo a mudança no clima. Sr. Wang entregou um lenço a Rafael, um pequeno gesto de solidariedade. Sorrindo brevemente, disse: Não permita que tirem sua humanidade, nem ela, nem ninguém. O próximo passo exigia sincronia. Os garçons do turno se dividiram. 2 bloquearam temporariamente pedidos para a mesa de Chen Lu, controlando o fluxo e o ritmo da noite. Por trás do balcão, Sr. Wang preparou discretamente o vinho favorito de Chen Lu. Uma pequena gentileza para ganhar tempo, e a desculpa perfeita para Rafael intervir no momento exato. Rafael recordou as armadilhas do passado, os ambientes tóxicos que transformam pessoas em sombras de si mesmas. Percebeu ali o ciclo vicioso de quem aceita insultos para sobreviver, sufocando sonhos em troca de salário e uma paz ilusória. Uma coragem tranquila nasceu disso.
Esse ciclo terminaria naquela noite, mesmo que houvesse consequências. Preparando-se para agir, Rafael checou novamente os dados no celular. Nome da empresa de Chen Lu, datas dos eventos em que estiveram juntos na China, provas de sua antiga fluência. Apesar do medo, sentiu uma energia percorrer suas veias. Não basta sobreviver. É preciso se levantar para quebrar o padrão tóxico. Sr. Wang de canto sinalizou discretamente. Tudo pronto. No salão, Chen Lu demonstrava impaciência. Onde está aquele garçom? Uma eternidade para trazer uma conta. Foi então que Rafael, postura impecável, entrou com a bandeja e o vinho especial. Trouxe o que a senhora pediu, junto com uma pequena cortesia da casa, para aquecer a sua noite. Chen Lu olhou desconfiada, mas não resistiu ao tratamento VIP. A próxima jogada era definitiva. Rafael entregou a conta, permaneceu à mesa, aguardando o momento oportuno. Atrás dele, Sr. Wang fingiu precisar de ajuda com uma bandeja, forçando o gerente a se aproximar e desviando qualquer autoridade que pudesse interromper. De repente, o inesperado. A testemunha-chave, o garçom novato que falava outro dialeto chinês, quase estragou tudo ao se aproximar para recolher pratos. Senhor. Wang agiu rápido, puxando o jovem para ajudar com uma caixa pesada nos fundos. No salão, todos estavam em seus lugares. Chen Lu murmurou mais uma frase depreciativa em mandarim, convicta de que ninguém entenderia. Esses pobres deviam ser proibidos de frequentar lugares como este. Rafael pronto inspirou fundo. No exato instante em que vários rostos o observavam, ele se virou e se dirigiu à mesa dela, em mandarim sofisticado, educado, mas firme. O que realmente deveria ser proibido, Sra. Chen Lu, é tratar qualquer pessoa como inferior apenas por sua origem ou cor da pele. O restaurante congelou, cada olhar fixo nele, cada telefone agora rapidamente apontado. A verdade estava exposta, de forma pública. Não havia mais como fugir. Rafael sabia, a armadilha estava montada. A crueldade virava espetáculo, sim, mas agora sob a luz da dignidade e não sob as sombras do medo. A tensão roubava o fôlego do ambiente. Por trás, senhor, Wang filmava discretamente, sabendo que aquela gravação evitaria mentiras ou distorções caso o caso chegasse à justiça ou à internet. Ali não era só sobre trabalho, era sobre o direito de existir plenamente, de forma digna, mesmo onde muitos não querem que a diferença apareça. Sr. Wang sustentou o olhar de Rafael ao longe, um breve aceno. Está feito. Rafael se posicionou junto à mesa principal, mantendo a compostura e aguardando a reação. O palco estava montado, a plateia hipnotizada, a adversária prestes a cair na própria armadilha da arrogância. Estava tudo em jogo. E, finalmente, Rafael não sentia mais medo. A mesa de Chen Lu, radiante de arrogância minutos antes, agora era o centro do salão. Todas as conversas suspensas, cada olhar do restaurante voltado para o duelo invisível entre poder e verdade. Chen Lu cruzou os braços, ajeitou o lenço de seda com mãos firmes, como se tentasse reerguer sua muralha moral. Num gesto que mesclava deboche e desafio, Chen Lu ergueu a taça e olhou para a plateia indireta. Em todo lugar encontramos indivíduos, como ele. Têm dificuldade em entender os padrões mínimos. Acham que aprenderam alguma coisa, mas jamais pertencerão de verdade. Ela continuou em inglês, pois sabia que muitos ali compreendiam. Mas logo retornou ao mandarim, confiante de que Rafael não ousaria responder. Vou explicar mais uma vez para todos que não compreendem. Respeito é conquistado. Status não se ganha com diploma estrangeiro ou frases prontas. Se busca respeito, trabalhe 10 vezes mais, ou aceite o seu lugar. O grupo de acompanhantes assentiu, alguns rindo baixo, tentando demonstrar apoio. Rafael a encarou em silêncio. O salão sentia a tensão no ar, como eletricidade antes de uma tempestade.
Um cliente abriu discretamente o aplicativo de gravação em seu telefone. Não finja que entendeu só porque consegue repetir palavras bonitas, Chen Lu afirmou, com um sorriso irônico. Você tem sorte por ainda poder trabalhar e receber um salário. Isso é mais do que muitos na sua condição. Ela finalizou a frase com voz de autoridade, deixando sua arrogância escorrer por cada sílaba como veneno destilado. Eu faço questão de demonstrar que não tolero negligência. E sou eu quem paga esta conta, não você. Era a profissão jogada na lama. Era a cor da pele escolhida como alvo. Era a dignidade como escudo e arma. Tudo aquilo parecia banal para quem detinha o poder. Mas naquele instante, para todos, a máscara da empresária brilhava nítida e artificial. No silêncio tenso que se seguiu, Chen Lu permaneceu no centro, certa de que nenhuma consequência viria. Sempre fora assim. O ar pesou. As luzes pareciam focar em Rafael. Ele manteve o olhar firme. Sabia que toda a plateia precisava ouvir, não só por ele, mas por todos que já engoliram insultos de quem valoriza o poder acima do respeito. Em mandarim perfeito, sem hesitar, Rafael respondeu: A senhora tem razão, senhora Chen Lu. O respeito não se obtém com um diploma, mas tampouco se constrói humilhando quem serve. Foi na Universidade Renmin, em Pequim, que aprendi sobre excelência. Não apenas a dos negócios, mas a de caráter. E aprendi também que para ser grandioso, é preciso enxergar a todos como iguais. A primeira frase calou os risos. Clientes chineses trocaram olhares confusos, surpresos com o domínio absoluto do idioma, o sotaque limpo, a cultura viva nas palavras. Chen Lu tentou retomar o controle. Você aprendeu algumas frases por vaidade. Não confunda servir com comandar, rebateu, mas a voz já falhava. Rafael permaneceu calmo, detalhando. Foram 4 anos na China. Recebi o prêmio de melhor aluno estrangeiro. Eu conheço a sua empresa, senhora Chen Lu. Inclusive, foi por pouco que não aceitei uma posição na própria Hongmei Group, pois precisei cuidar do meu pai. Eu ainda tenho os e-mails com o RH de sua empresa, se quiser conferir. Ele sacou o celular, abrindo rapidamente as mensagens arquivadas e mostrando para a mesa. O restaurante permaneceu em silêncio reverente. Cada pessoa ali sentia que assistia a um evento irrepetível, um confronto muito maior do que um simples desentendimento de restaurante. A própria Chen Lu titubeou. Um dos acompanhantes balbuciou em chinês para ela. Ele está falando a verdade? Rafael, com compaixão e firmeza, recolocou o foco. Eu entendi cada palavra que a senhora disse, cada piada, cada insulto sobre minha pele, minha inteligência, minha origem. Vocês riram porque acharam que eu era invisível. Ele se virou para a plateia. No Brasil, humilhação no trabalho não é só uma falha ética, é crime reconhecido em lei. E em toda parte, o respeito deveria ser o mínimo exigido. Nos cantos, garçons sussurravam emocionados. Clientes do fundo, alguns com lágrimas discretas, sentiam o poder de uma verdade inegável. O silêncio evoluiu para um murmúrio, depois para uma corrente visível de apoio. Um cliente chinês levantou-se e, em mandarim, dirigiu-se a Chen Lu de modo cortês, mas firme. Talvez seja o momento de rever seu conceito de grandeza. A voz de Chen Lu fraquejou. Ela buscou o apoio dos amigos, mas todos pareciam envergonhados, mexendo nos talheres, evitando contato visual. Rafael concluiu, ainda em mandarim: A senhorita veio fazer negócios neste país. Aqui cada história merece ser respeitada. O nome disso não é idioma, é humanidade. E em inglês, para que todos ouvissem, acrescentou: O mundo só muda quando a arrogância cede à verdade. Hoje não é só por mim, é por todos que um dia já ouviram que não pertencem. O ambiente, antes cúmplice do silêncio cruel, agora rompia barreiras. Um burburinho de aprovação, palmas tímidas e a certeza de que Rafael havia mudado algo ali para sempre. O salão ficou em suspensão, como se segurasse o ar junto com o próprio silêncio. Pela primeira vez na noite,
Todos pareciam sentir o peso real do que presenciavam. Olhares atravessaram a sala, de incredulidade, de vergonha, de empatia. Em uma mesa próxima, uma jovem abaixou o celular, olhos marejados, e murmurou para a amiga: "Ele fala com uma coragem. Eu teria fugido." No canto oposto, um casal de turistas trocou frases baixas em inglês. "Isso é um absurdo, não é? Como pode acontecer ainda?" O garçom ao fundo, aquele que sempre fingira não ver, agora secava discretamente uma lágrima. Sr. Wang estava ereto, o peito inflado de orgulho. E ao seu redor, as reações se multiplicavam como ondas. Um senhor chinês de aspecto distinto levantou-se e fez uma breve reverência a Rafael, sussurrando ao passar: "Seu mandarim é belíssimo." Nunca vi alguém desafiar a arrogância dessa forma. Uma cliente negra, vestida impecavelmente, sentada tão próxima à confusão que podia sentir o impacto em sua pele, sorriu discretamente e piscou para Rafael um gesto de solidariedade irrestrita. Chen Lu, que antes comandava a sala, agora se via isolada. Os acompanhantes afastaram ligeiramente as cadeiras, constrangidos, como se o simples contato pudesse expor sua própria cumplicidade. Um deles levantou-se apressado, desaparecendo no banheiro. Quem rira minutos antes, agora tocava os talheres em silêncio, rosto baixo ou bochechas coradas. Do fundo, surgiu um murmúrio crescente. Primeiro, dúvida e desconforto, mas logo veio apoio genuíno. "Ele está certo", alguém sussurrou. "Isso nunca deveria ter acontecido", acrescentou outro. O gerente, Fernando, abandonou a postura fria, dirigindo-se lentamente a Rafael. Em tom mais baixo, agora respeitoso, falou: "Perdão, eu devia ter intervindo antes." Sem esperar uma resposta, permaneceu firme, indicando ao restante da equipe que a noite havia tomado um novo rumo. Os celulares gravavam. O vídeo se espalharia para além daquelas paredes. Para muitos, aquela noite marcaria como a coragem nasce do extremo. Cada quebra de silêncio era uma rachadura no sistema que normaliza a humilhação e o preconceito. O passado de Rafael, até então escondido atrás do uniforme, agora se impunha pleno e digno. Com um suspiro coletivo, a plateia passou da passividade à admiração. Finalmente, aplausos tímidos nasceram, crescendo em palmas firmes. Uma celebração discreta, não só à vitória de Rafael, mas ao fim de uma era de medo ali dentro. O equilíbrio mudara para sempre. Chen Lu, como uma leoa encurralada, tentou o último rugido. Endireitou-se na cadeira, ergueu a cabeça com ferocidade e projetou a voz para o gerente: "Eu exijo que este homem seja demitido. Agora." Ele me constrangeu, desrespeitou uma cliente valiosa, ousou me desafiar diante de todos. O silêncio se adensou e a força do poder dela, amplificada pelo dinheiro, esfarelou-se no impacto das verdades recém-ditas. O gerente respirou fundo, olhou para Rafael, depois para todos no salão, e respondeu, enfim, com calma: "Esta casa não tolera discriminação, senhora. O que ocorreu aqui hoje não deveria acontecer nunca, com ninguém." Clientes concordaram audivelmente, alguns assentindo, outros murmurando palavras de apoio a Rafael. Chen Lu apelou para a velha ameaça: "Eu vou denunciar, arruinar este lugar, acabar com a reputação de todos. Ninguém se atreve a me desafiar sem pagar um preço alto." Mas a plateia já não a temia. O senhor chinês que elogiara Rafael completou em voz alta: "O respeito pesa mais do que o dinheiro, aqui ou na China." Num gesto desesperado, Chen Lu puxou o celular: "Vou filmar todos vocês. Ninguém me desrespeita sem que o mundo saiba." Mas antes que terminasse, um cliente influente, conhecido no bairro por causas sociais, ergueu a voz: "Filme, senhora, mas mostre tudo. As palavras, a humilhação, o preconceito. Vamos ver se sua verdade resiste à luz." Desamparada naquele instante, Chen Lu fungou, puxou a bolsa, tremendo.
Nenhum acompanhante ofereceu a mão. Pelo contrário, um deles levantou-se e levou discretamente a conta até o caixa, num pedido silencioso de perdão ao salão. Rafael permaneceu imóvel. Não respondeu aos ataques finais. Não elevou a voz. Apenas sustentou o olhar. Sereno, vitorioso, pelo que não precisou dizer. O silêncio dele agora era luz, não medo. Para quem assistia, era como testemunhar a queda de uma máscara, ou o desmoronamento de um império fundado no medo alheio. No salão, as palmas explodiram em definitivo, agora sem vergonha, sem contenção. Ali, ninguém ignorava mais a gravidade das feridas abertas por arrogância, racismo e abuso. O gerente fez um gesto, chamando 2 seguranças de terno. Por favor, acompanhem a senhora até a saída. Em silêncio constrangido e sem glória, Chen Lu atravessou o corredor de olhares. Nenhum deles mais lhe pertencia. Ela sumiu além da porta e, pela primeira vez em anos, soube o que era ser invisível. Rafael não sorriu. Fechou os olhos por um instante, soltando o ar devagar. Era apenas um homem cansado, mas inteiro. O salão se esvaziou aos poucos, um cliente após o outro, muitos passando por ele para apertar sua mão, entregar cartões ou simplesmente agradecê-lo por sua coragem. Sr. Wang se juntou a ele. Hoje, todos viram quem você é e quem ela era de verdade. Rafael assentiu em silêncio. O ciclo de medo estava quebrado, o direito à dignidade preservado. No vazio da última luz, restou apenas o som distante de aplausos na rua e a certeza de que aquela noite jamais seria esquecida. O salão se esvaziava lentamente, mas a energia pairava, vibrante. Rafael permaneceu de pé ao lado da mesa principal, enquanto o Sr. Wang o observava de longe, seus olhos brilhando com uma admiração tão intensa que dispensava palavras. O gerente ainda resolvia as últimas confusões e cuidava dos detalhes do expediente, mas agora carregava em si o peso de uma noite transformada. Ali, todos saíam diferentes. Por alguns minutos, Rafael ficou à deriva entre cumprimentos e olhares curiosos. Clientes se aproximaram para expressar apoio. Parabéns, jovem. Foi inspirador, disse um senhor estrangeiro, apertando sua mão. Uma senhora negra, vestida impecavelmente, tocou seu braço. Você nos representa. Obrigada. Senhor. Wang entregou-lhe um papel dobrado. Me procure, caso precise. Era um contato antigo, de uma ONG dedicada a direitos trabalhistas. Ali, mais um aliado silencioso contra qualquer novo abuso. Rafael caminhou até a área externa, sem o uniforme, sentindo o vento na pele, o corpo exausto, mas inteiro. Suas mãos ainda tremiam, não de medo, mas daquele tipo de emoção que só nasce quando o impossível acontece. Nos dias que se seguiram, a repercussão se alastrou. O vídeo viralizou. Dezenas de milhares de visualizações e compartilhamentos. Comentários se multiplicavam. Isso não pode ser aceito em 2025. Foi lindo, mas é assustador imaginar quantos sofrem igual, sem testemunhas. Jornais online procuraram Rafael para entrevistas, e logo sua história circulava por sites e redes. Era agora o símbolo do direito de ser visto e respeitado. Não o exemplo do silêncio. A trajetória da empresária tornou-se pública de forma inesperada. O vídeo dela humilhando Rafael e a resposta dele em mandarim estampou manchetes. Bilionária chinesa, expulsa de restaurante após ato de racismo, dizia uma, e a repercussão atingia níveis internacionais. Sua reputação sofreu, empresas parceiras romperam contratos e advogados discutiam potenciais ações por danos morais e discriminação. Isso não era pouca coisa. As leis laborais no Brasil são rigorosas contra atos discriminatórios. No escritório da Hongmei Group, dirigentes se reuniam, discutindo a crise, revisando códigos de conduta e instruíram treinamentos para toda a equipe sobre respeito e diversidade. Para Chen Lu, o mundo já não era mais seguro.
E nem o poder bastava para abafar a consequência. No outro extremo, Rafael viu sua vida se transformar. O restaurante não apenas o manteve, mas o convidou para ser supervisor do setor internacional, reconhecendo sua fluência em idiomas, sua capacidade de mediar conflitos e, principalmente, sua dignidade. Além disso, ele recebeu convites de empresas chinesas e multinacionais. A ONG, indicada por Sr. Wang, propôs uma campanha de conscientização sobre racismo e humilhação, convidando Rafael para estar à frente. Durante a reunião para a contratação, o novo chefe, um executivo brasileiro, disse: "Nós precisamos de alguém assim, que sabe agir quando o mundo está olhando, e mais ainda, quando não está." Rafael aceitou o novo desafio com um sorriso e um aperto de mão firme. No primeiro dia do novo emprego, arrumou o paletó diante do espelho e, ao passar pelo corredor, sentiu-se visto. Não como exceção, mas como um modelo de coragem. Na pausa do almoço, presenciou uma cena familiar. Uma recepcionista destratava um entregador, ignorando seu pedido de informações. Rafael se aproximou discretamente, cumprimentou o entregador, ofereceu água e indicou o setor correto. Ele não precisava mais gritar para ser ouvido. Sua autoridade vinha de dentro. Ao final do expediente, foi chamado ao escritório do RH. A responsável pelo setor perguntou, com curiosidade genuína: "Por que você não hesitou em se posicionar?" Rafael refletiu antes de responder: "Porque quem permanece calado leva o peso para casa. A gente só perde de verdade quando aceita ser invisível." No caminho de volta para casa, Rafael passou por uma praça movimentada, onde viu jovens de variadas origens rindo e conversando. Sorriu, sentindo-se parte daquela comunidade, parte que agora nunca mais aceitaria ser excluída. As leis brasileiras garantem, desde 1995, pela Lei 9.029 e mais recentemente pela Lei 14.457, que ninguém pode ser discriminado no trabalho por cor, raça, origem ou qualquer característica pessoal. E naquele fim de tarde, Rafael sabia: cada história de luta abre espaço para mais respeito, mais justiça e menos medo. Respeito não custa nada, mas vale tudo. Essa é a frase que Rafael gravou no bloco de notas de seu telefone. A lembrança para nunca se calar novamente. A vida nova continuava, repleta de pequenas vitórias, cada uma delas mais autêntica. E agora, todos podiam enxergar o que sempre esteve ali: dignidade, coragem, humanidade. Se esta história tocou você de alguma forma, se despertou empatia, indignação ou inspiração, deixe seu like agora mesmo. É a sua reação que me mostra que estamos no caminho certo, buscando narrativas que realmente importam. Quando você curte, eu entendo que lutar pelo respeito e pela dignidade de todos vale a pena. Me conte nos comentários de qual cidade do mundo você está assistindo. Eu faço questão de ler cada comentário, responder com carinho e criar este espaço de troca. Seu relato pode inspirar alguém que também enfrenta situações assim. Falar é resistir, e resistência conecta pessoas. Não se cale, traga sua voz para este diálogo. Se você acredita no poder transformador de histórias como esta, inscreva-se agora no canal. Cada nova inscrição me dá força e certeza para continuar trazendo conteúdos relevantes, emocionantes e honestos. O canal ainda tem muito a crescer, e juntos podemos construir uma comunidade de apoio, onde o respeito, a coragem e a verdade são as maiores conquistas. Sua presença ativa enquanto inscrito é fundamental para que esta missão siga adiante. E não vá embora ainda. Escolha uma das duas próximas histórias que deixei aparecendo na tela para você assistir agora. Elas também trazem reviravoltas, emoção e lições essenciais sobre humanidade. Te espero no próximo vídeo, porque aqui cada história é mais do que entretenimento. É um convite para reflexão, ação e pertencimento. Assista, comente,
Compartilhe e nunca esqueça: o respeito vale mais do que tudo.